Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E esse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro avivamento, o tema Aviva a Tua Obra. Semana passada nós estudamos sobre o avivamento no ministério de Pedro e aprendemos que Pedro era um dos apóstolos que tinha também um ministério avivado. E quando se fala em ministério avivado, estamos falando de alguém que tinha um ministério marcado pela presença e pela atuação do Espírito Santo. Nesse domingo vamos estudar a lição número 7, Estevão, Marte avivado. Lembrando que não foram apenas esses homens que tiveram uma vida no ministério avivado, mas seria quase que impossível para o comentarista, numa revista só, num trimestre só, comentar sobre todos eles. Então, ele escolheu apenas alguns. Semana passada vimos Pedro. Veremos agora, então, sobre a vida de Estevão, o primeiro Marte avivado. E o textual dessa lição diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé, a mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. A verdade prática diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe ela está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10, e também no capítulo 7, versículo 54 ao 60. Não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas é importantíssimo que você, professor da Escola Dominical, leia todo o capítulo 6 e bem como todo o capítulo 7, para você se contextualizar dentro da lição. Nós gravamos essa aula a partir do princípio que o professor já estudou a lição, já leu os textos, e aqui é só um complemento, um subsídio para poder contribuir com os irmãos para que tenhamos uma escola bíblica dominical cada vez melhor. Se você não me conhece, você é novo por aqui, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer também seu comentário, dar o seu like, porque dessa forma o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba enviando isso para mais irmãos. Lembrando aos irmãos que nós sempre gravamos num ambiente que não é revestido acusticamente, então você com certeza ouvirá rumores externos, mas nada que venha atrapalhar a ministração. Pois bem, irmãos, lição número 7, Estevão, um Marte avivado. O que nós vamos ver nessa lição? Veremos primeiramente o avivamento na vida e no ministério de Estevão. Nós vamos ver que Estevão, ele teve ministério e a vida avivada, assim também como o apóstolo Pedro teve. Nós veremos também as marcas deste avivamento, ou seja, veremos evidências que nos mostram que Estevão, ele era um homem avivado, tinha uma vida avivada e tinha também um ministério avivado. Veremos também o poder desse avivamento, veremos que esse avivamento trouxe um poder muito grande para a vida de Estevão, e esse poder ele é manifesto em prodígios, sinais, maravilhas. Veremos também os resultados desse avivamento, o que esse avivamento provocou na vida de Estevão e na vida daqueles que o rodeavam. Veremos também a recompensa deste avivamento. Isso mesmo. Estevão, ele foi recompensado por ser um homem avivado. Uma recompensa que para muitos parece não ser uma recompensa, mas é uma recompensa. E nós veremos que recompensa que é essa e por que esse fato que aconteceu com Estevão é uma recompensa. E faremos aplicações práticas também durante toda a lição, como a gente sempre tem feito durante a ministração. Pois bem, uma vez partido do princípio que o professor já está contextualizado dentro do fato histórico da vida de Estevão, vamos então para o primeiro tópico, onde abordaremos sobre o testemunho de Estevão. Nós vamos ver que Estevão ele
teve um testemunho de um servo que era verdadeiramente avivado. E quais eram as marcas deste avivamento? O que nos mostram? Quais são as evidências que nos mostram que Estevão era um homem avivado, era um servo avivado? Vamos lá. A primeira marca que nós vemos é que Estevão ele vai se destacar entre os diáconos escolhidos ali da igreja. Quando você vai para Atos capítulo 6 e versículo 3, nós temos lá assim, estou lendo na versão Nova Viva, tá? Versão Nova Viva, que é uma tradução mais clara. Portanto, procure entre vocês mesmos, queridos irmãos, e escolham 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo, e nós colocaremos esses servos de Deus a cargo deste assunto. Então aqui fala da escolha dos 7 diáconos para servir ali a igreja. Todos eles deveriam ter requisitos para poderem serem levantados como diácono. Mas nós vamos ver que desses 7 eleitos pela igreja, porque foi a igreja que escolheu esses homens, não foi os apóstolos, todos tinham que ter alguns requisitos específicos. Só que Estevão, ele vai ter uma menção destacada quanto à sua condição espiritual. Quando você vai lá para Atos, no capítulo 6, versículo 5, você vai ver ali o seguinte, olha, isto pareceu razoável à assembleia toda, e eles elegeram estes Estevão, quando você vai na Bíblia Nova Viva, está em parênteses, destacando, Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui sugere esse texto um destaque, específico quanto à condição espiritual, mostrando que havia na vida de Estevão algo diferente. Então, a primeira marca que nós temos aqui deste avivamento na vida de Estevão era esse diferencial, que sugere para nós aqui que Estevão ele já era avivado antes de ser escolhido pela igreja para ser diácono. Aqui diz que Estevão era um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. Então mostra para nós que ele já era avivado antes de ser escolhido para o diaconato. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, primeiro, esses 7 homens foram escolhidos pela igreja. Não foi a liderança que escolheu, foi a igreja que escolheu. E entre esses 7 homens, Estevão já era um homem avivado, mostrando que o crente, para exercer o ministério, ele não tem que esperar ser avivado para exercer o ministério. Ele tem que já ser um crente avivado para exercer o ministério. Então essa é a primeira marca desse avivamento na vida de Estevão. A segunda marca é que Estevão, ele era um homem usado por Deus. Quando você vai lá para Atos, no capítulo 6, o versículo 8, você vai ver que, através da vida de Estevão, Deus fazia grandes sinais, prodígios e maravilhas. Versículo 8 diz assim, e aqui é mais um destaque do diferencial da vida de Estevão. Versículo 8 diz assim, Estevão, o homem tão cheio de fé e do poder do Espírito Santo, fazia milagres espantosos entre o povo. Então, por ele ser um homem avivado, ser avivado é ser cheio do Espírito Santo, ele se tornou um pregador que lhe atraía as multidões até ele, por causa da sua fé, por causa da sua instrumentalidade nas mãos de Deus. Ele era um pregador que atraía as pessoas. E aqui nós aprendemos mais uma coisa importante. Por ele ser um homem avivado, quando se fala de uma pessoa avivada, de uma pessoa que tem testemunho de um servo avivado, estamos falando de alguém que era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, vivia uma vida de santificação e uma vida marcada pela manifestação do poder do Espírito Santo. Então, podemos dizer que Estevão ele se tornou um pregador avivado, não um pregador movimentado. Porque nós vemos muito hoje que existem muitos pregadores de movimento e não pregadores de avivamento. E aqui nós temos esse diferencial, dessa marca, deste avivamento em Estevão, que ele era um homem usado por Deus. Pois bem, e por ele ser um homem usado por Deus, nós vamos ver que
vai se levantar contra ele uma grande oposição dentro da igreja. Por quê? Porque ao ser usado por Deus, dessa forma maravilhosa, ele vai causar inveja nos religiosos de plantão. Em Atos capítulo 6, versículo 9, diz assim, olha, porém um dia, alguns dos homens do culto judaico dos libertos começaram uma discussão com ele e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, da Alexandria do Egito, das províncias turcas, da Cilícia e da Ásia. Então todos esses faziam parte da igreja ali. Não vamos entrar em detalhe acerca da origem de alguns povos aqui, mas todos esses faziam parte da mesma congregação. E pelo fato de Estevão ser um homem avivado, cheio do Espírito Santo, e de Deus usá-lo de forma extraordinária exatamente por ser esse homem avivado, isso causou inveja nesses religiosos ali. E aqui nós já aprendemos uma outra coisa importante, é que todo aquele que vive um verdadeiro avivamento na sua vida pode ter certeza que ele vai provocar inveja, ele vai provocar ciúme, e vai criar uma grande oposição contra ele. Por quê? Porque se torna uma pessoa que desperta no outro esse sentimento de inveja e de ciúme. E isso aconteceu com Estevão. Então, por ele ser esse homem avivado, cheio do Espírito Santo, vai causar essa oposição contra ele. Mas vamos ver que Estevão, em nenhum momento você vê Estevão demonstrando medo ou recuando em sua missão. A imagem que nós vemos aí sugere para nós o versículo 10. Mas nenhum deles podiam enfrentar a sabedoria e o espírito de Estevão. Ou seja, eles não conseguiam vencer Estevão, porque sendo cheio do Espírito Santo, sendo um homem avivado, ele era cheio de sabedoria. Eles não conseguiam debater com ele, não conseguiam discutir a palavra com ele. E exatamente por quê? Porque ele era um homem avivado, um homem cheio do Espírito Santo. Então não se deixe enganar. Todo aquele que tem uma vida marcada pelo verdadeiro avivamento, ele vai provocar ciúme, vai provocar inveja. Mas se ele é marcado pelo verdadeiro avivamento, logo então ele não vai recuar. E é exatamente isso que aconteceu com Estevão. Então, movidos por essa inveja, esse ciúme, esses opositores fizeram o quê? Como não podiam combater com Estevão na palavra, como não podiam debater com Estevão ali, eles então vão usar de meios escusos e violentos para impedir Estevão. E o que eles vão fazer? Lá no versículo 11 ao 14, diz assim, então pagaram uns homens para mentirem a respeito dele, dizendo que tinham ouvido Estevão amaldiçoar Moisés e até Deus. Esta acusação levantou o povo em fúria contra Estevão, de sorte que os líderes judaicos prenderam e trouxeram Estevão diante do conselho. Resumindo aqui, eles inventaram mentiras sobre Estevão. Começaram a dizer que Estevão estava simplesmente blasfemando contra a lei e blasfemando contra Deus e blasfemando contra Moisés também. Então isso criou uma grande raiva nas pessoas que estavam ali. Só que, mesmo diante dessas acusações falsas, porque eram mentiras, Estevão não estava fazendo isso, vamos ver que Estevão, ele não recuou. Nós observamos que Estevão, ele era um homem tão avivado que esse avivamento se refletia em seu próprio rosto. No versículo 15 vai dizer assim, olha, então todo mundo na sala do conselho viu o rosto de Estevão tornar-se radiante como o rosto de um anjo, ou seja, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Isso era o quê? Isso era o reflexo do avivamento na vida de Estevão. Olha que coisa, essas são as marcas desse avivamento na vida dele. Então, cheio do Espírito Santo ali, diante daquelas acusações, porque agora levaram ele até o Sinédrio. E ali no Sinédrio reforçaram essas mentiras contra ele, mas ele não recua.
Todos que estão ali olham para ele no meio e vê o seu rosto como de um anjo brilhando. Era o reflexo do avivamento na vida dele. Nós aprendemos então que quando somos realmente avivados, quando vivemos um verdadeiro avivamento que implica em sermos cheios do Espírito Santo, logo então nós refletimos a glória de Deus. Então, cheio do Espírito Santo ali, ele não se amedrontou, mas ele prega a palavra de Deus. Ali você tem que ler todo o capítulo 7 Atos, para você entender. E ali naquele momento, mesmo diante daquelas acusações, Estevão não recua, ele começa a pregar, fazendo um discurso ali sobre a história de Israel, e no versículo 51 e 53 ele vai confrontar aqueles líderes religiosos israelitas ali, e olha o que ele vai dizer de maneira dura para esses religiosos, versículo 51 ao versículo 53. Como vocês são duros de coração, terão de resistir para sempre ao Espírito Santo? Mas seus pais fizeram isso e assim fazem vocês. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vida do justo que era o Messias, que vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito destruíram as leis de Deus, embora fossem recebidas da mão dos anjos. Olha só, ele confronta a dureza do coração daqueles líderes religiosos ali, acusando-os agora com a verdade acerca da postura deles em relação ao profeta e em relação ao Messias, e que eles, assim como os seus antepassados, continuavam resistindo ao Espírito Santo. Então, nós vamos ver que Estevão ele vai expor com autoridade ali, coragem, o que o Espírito Santo tinha colocado em seu coração. E quando ele confronta aqueles religiosos com a verdade, o que vai acontecer? Ele vai despertar a fúria dos seus acusadores. E no versículo 54, quando ele faz esse confronto, nós vamos ver ali que diante daquelas verdades que ele expõe, ele vai despertar a fúria de seus acusadores que agora iriam matá-lo por apedrejamento. No versículo 54 temos essa fúria despertada. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam seus dentes de fúria. Por quê? Porque não aguentaram ouvir a verdade. E aqui nós aprendemos mais uma coisa importante. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que verdadeiramente é avivado, aquele que verdadeiramente vive uma vida de avivamento, ele não tem medo de pregar a verdade, doa quem doer. E é exatamente isso que Estevão fez ali. Ele não teve medo de pregar a verdade. Por quê? Porque era um homem avivado. Então, se ele não tivesse dado ali uma palavra tão dura contra aqueles religiosos ali, contra os seus opositores, ele teria escapado da morte. Era muito fácil, mas não, ele não se acovardou. Ele preferiu se manter fiel ali diante de Deus e manter firme o seu testemunho cristão, ainda que lhe custasse a própria vida. Nos dá a entender o contexto que Estevão, quando ele prega a verdade, quando ele fala a verdade, sugere para nós que ele já estava sabendo o que iria acontecer com ele. E se ele não tivesse pregado aquela verdade, falado aquela verdade, ele poderia ter escapado da morte, mas ele não recuou. Por quê? Porque era um homem que vivia um verdadeiro avivamento. Então, se vive o verdadeiro avivamento, o pregador, o profeta, ele não terá medo de falar a verdade, ainda que custe a sua própria vida. Então a fúria de seus acusadores ela é aumentada diante dessa postura. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que essas são as marcas do avivamento na vida de Estevão. Um homem que ele se destacou entre aqueles que foram separados para o diaconato, e aqui nós temos que lembrar que ser diácono é uma honra, porque tem muitos que desprezam a função de diácono. Não, Estevão era um diácono, mas era um diácono cheio do Espírito Santo, de autoridade de Deus, mostrando para nós que você que exerce o papel de diácono, você está exercendo uma função ministerial que Deus se agrada.
Então, temos as marcas do avivamento na vida dele, sendo um homem usado por Deus de forma maravilhosa, sendo um homem que resistiu aos seus opositores e não recuou da sua missão de falar a verdade diante dos seus acusadores, não amedrontou, pelo contrário, ele pegou a verdade, mesmo talvez sabendo o que lhe esperava depois, que poderia ser custar a sua própria vida. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico? Quais são as aplicações práticas que nós podemos fazer além daquelas que nós já fizemos? Primeiramente, olha só, eu vou sempre repetir isso daqui, vou sempre dizer isso. O verdadeiro avivamento não é marcado pelas reações pessoais que temos à manifestação do Espírito Santo no culto. O que eu quero dizer com isso? Venho dizendo isso, que o verdadeiro avivamento não é marcado, não é amarrado a reações pessoais que cada um tem ao Espírito Santo no culto. Vamos ser bem claro. Você não pode dizer que está havendo avivamento na vida de alguém só porque no culto a reação dele é pular, é gritar, sapatear, rodopiar, correr no corredor. Nada contra isso. Mas isso sozinho não quer dizer que a pessoa recebeu um verdadeiro avivamento. Significa que ela tem uma reação pessoal à manifestação do Espírito Santo no culto na vida dela. Uma reação que a dela pode ser assim e de outro pode não ser assim. Mas o verdadeiro avivamento ele é marcado pela nossa fidelidade a Deus, pela nossa firmeza com a palavra de Deus diante das situações adversas em nossa vida, em nosso ministério, em nossa missão de pregar o Evangelho, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das aflições, diante das perseguições. É nesse momento que realmente se evidencia se o crente ele vive um verdadeiro avivamento. Outra coisa que nós aprendemos é que ser avivado é ser um instrumento nas mãos de Deus, refletindo o poder e a glória de Deus na sua vida. Vimos isso, nós vimos essa marca na vida ali de Estevão. Terceiro, ser avivado é viver um testemunho de fé, mesmo diante dos opositores e de qualquer circunstância até a morte. A pergunta que se faz é: será que em algum momento eu estou pronto para dar a minha vida em prol do Evangelho de Cristo? Estevão estava. Por quê? Porque ele era um homem que realmente vivia o verdadeiro avivamento. Ele não era um pregador de movimento, não era um diácono de movimento, não. Ele era um pregador, um servo de Deus, realmente avivado. Então aqui eu quero reforçar que essas são as marcas do avivamento na vida de Estevão. Um homem que estava disposto a dar sua própria vida em prol da pregação da verdade do Evangelho. Doesse a quem doesse, ele se manteve firme e não cedeu aos seus opositores. Então, é preciso entender isso, que a marca do avivamento na vida dele é notória no texto em que nós estamos lendo. Pois bem, vamos ao segundo tópico, então. No primeiro tópico, então, nós abordamos essas marcas do testemunho de um servo avivado que Estevão era e que Estevão ele tinha. E, no segundo tópico, nós vamos dando continuidade, nós vamos observar que a morte de Estevão foi algo precioso. Aqui nós colocamos como a recompensa do avivamento na vida de Estevão. Mas como assim recompensa? Que recompensa que ele teve? Pois bem, vamos ver. Contextualizando, então, quando ele fala, confrontando ali os religiosos, né, eles ficam possesso de raiva contra ali Estevão, e eles então arrastam Estevão para fora da cidade, e ali agora eles se preparam para apedrejar Estevão, conforme a imagem está mostrando para você ali. E no momento em que eles estão se pegando nas pedras para poder apedrejar Estevão, Estevão tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Ele tem uma visão da glória de Deus. Então, para enfrentar aquela iminente morte ali, sem desprezar, Estevão mostrou que ele tinha uma íntima comunhão com Deus.
porque agora Deus vai recompensá-lo. Então, antes de ser apedrejado, ele vai ter uma visão da glória de Deus e de Jesus. O versículo 55 e 56 diz assim: Olha, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Então disse a eles: Olhe, eu estou vendo os céus abertos e Jesus, o Messias, em pé ao lado direito de Deus. Ele tem uma visão da glória de Deus. Isso não é uma recompensa. E quando ele tem essa visão tinha um significado muito importante para Estevão, porque essa visão ele tem antes dele ser apedrejado, antes dele morrer. E qual era o significado que tinha essa visão para Estevão? É que aquela visão, na verdade, era uma revelação que ele seria recompensado assim que morresse. Jesus o estaria esperando para a vida eterna. E ele então, quando tem essa visão, no versículo 59, ele diz: Enquanto as pedras assassinas eram atiradas sobre ele, então Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Coisa maravilhosa. Vemos aqui que essa recompensa começa com a visão da glória de Deus. Ele vê Jesus em pé, à direita de Deus, como se Jesus estivesse pronto para recebê-lo. Esse era o significado que tinha essa visão para Estevão. Eu estou morrendo aqui agora, mas Jesus está esperando para a vida eterna. Então nós aprendemos aqui que a morte de Estevão foi preciosa e foi uma recompensa. Mas como assim? A morte ser recompensa para alguém que foi fiel? Exatamente, porque lá no livro de Salmos fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque ali ele está partindo para viver uma vida eterna com Jesus. O que nós aprendemos aqui? Todo crente que vive o verdadeiro avivamento pode ter certeza que ele vai receber uma recompensa. Quando eu falo viver um verdadeiro avivamento, é um conjunto de elementos que já dissemos em lições passadas. É viver uma vida de santificação, de fidelidade, de amor, de harmonia, de manifestação do Espírito Santo. Enfim, é um conjunto de elementos. E aí sim, uma recompensa espera para essa pessoa. Então, quando ele diz que os céus estavam abertos e que ele via o Filho do Homem à direita de Deus, a violência aumentou. Porque se os seus acusadores lá atrás já estavam enfurecidos por Estevão ter confrontado corajosamente eles ali, eles não suportaram ouvir que Estevão estava vendo a glória de Deus. Porque quando Estevão diz que vê os céus abertos e via o Filho do Homem assentado à direita de Deus, aquilo soava para eles como uma blasfêmia. Eles não suportavam ouvir aquilo. Então aquilo ali foi o suficiente para que eles ficassem mais enfurecidos ainda e agissem com violência extrema. É quando então eles começam a atirar pedras em Estevão. E vemos ali um Estevão agora sendo assassinado por aqueles homens ali. Então, enfurecidos ali por tudo aquilo que Estevão estava dizendo, eles simplesmente colocaram as roupas ali aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. O versículo 58 diz: Olha, tiraram os casacos e puseram aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. E ali então iniciaram o assassinato de Estevão. Agora o que é interessante é que esse jovem Saulo de Tarso, que estava ali aparentemente liderando aquele apedrejamento, é o mesmo jovem que lá na frente ele vai ser alcançado por Jesus e também vai passar a viver um verdadeiro avivamento na vida dele. Atos capítulo 9, você conhece a conversão de Saulo de Tarso. E aqui nos sugere um contexto aqui, e é importante. Nos parece que esse fato, essa presença de Saulo de Tarso ali, observando aquele apedrejamento, eu entendo particularmente que essa cena que Saulo de Tarso presenciou mexeu muito com ele. Lá na frente, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus, vai aceitar Jesus e também vai passar um verdadeiro avivamento, vai sofrer perseguições, vai ser apedrejado também, como veremos. Então eu creio que aquela cena ali foi uma semente no coração de Saulo, que é caminho de Damasco, ele se encontra
com o Senhor Jesus. Então observamos que a violência daqueles acusadores agora começaram a assassinar ali Estevão. Agora o que é mais interessante é que Estevão, ele apesar de todo o suplício e dor que ele estava vivendo ali, porque morrer apedrada deve ser uma morte dolorosa. Imaginamos que seja uma morte muito dolorosa, sofrida, mas apesar de todo aquele suplício ali, aquela dor, aí, mais uma vez Estevão vai demonstrar que ele era um homem que vivia o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque nesse momento em que ele é apedrejado, ele poderia destilar palavras de audição para todos aqueles que estavam ali matando ele, mas não. Estevão não demonstra nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de vingança, mas ele vai ter uma reação surpreendente. O versículo 60 diz: depois caiu de joelhos, gritando: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, vemos que mesmo naquele martírio ali, Estevão, por ser um homem avivado, cheio do Espírito Santo, por ser um homem que vivia o verdadeiro avivamento, ele simplesmente perdoa aquelas pessoas ali. Olha que maravilhoso. Então, com uma confiança tranquila de um profeta, ele vai seguir o exemplo de Jesus, vai permanecer fiel ao seu ensino. Jesus ensinou lá em Lucas 6:28, Jesus disse, olha, orai por aquele que vos persegue e abençoai aqueles que vos maldizem. É exatamente isso que Estevão está fazendo nesse momento. Ele está abençoando aqueles seus assassinos quando ele pede que Deus os perdoe. Em 23:34 diz, né? Quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus vai dizer as mesmas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sugere para nós o texto que nesse momento Estevão se lembrou daquilo que Jesus ensinou em Lucas 6:28 e daquilo que Jesus expressou na cruz do Calvário quando estava morrendo ali. E aí, mostrando para nós o que? Mostrando que Estevão era realmente um homem cheio do Espírito Santo e um homem que vivia um verdadeiro avivamento. E quais são as lições práticas que nós tiramos aqui? Primeira lição prática, que Estevão ele só pôde enfrentar e resistir às terríveis acusações ali que ele estava passando, aquelas terríveis violências, e resistir até a morte, porque ele era um servo que vivia um verdadeiro avivamento, ou seja, cheio do Espírito Santo. O que nos ensina isso? Nos ensina que um crente que não vive um verdadeiro avivamento, o crente que vive apenas de movimento, ele não suporta luta, ele não suporta dificuldade, ele não suporta aflição, ele não suporta situações diversas, ele não consegue firmar-se diante das perseguições, não. Mas Estevão, ele enfrentou e resistiu, porque ele era um homem avivado, era um homem cheio do Espírito Santo. Segunda aplicação prática, o amor, a fidelidade e a disposição de Estevão em dar sua vida para salvaguardá-la, constata-se com aqueles que pouco se interessam por batalhar por sua fé e desistem facilmente. Por quê? Porque há um contraste. Enquanto Estevão, por ser um homem avivado, cheio do Espírito Santo, que vivia o verdadeiro avivamento, não era um homem de repetente movimento. Então, e vivia e o amor, a fidelidade, a disposição que ele tinha de entregar sua própria vida, se constata com muitos crentes que por pouco se interessam em batalhar por sua fé, que por qualquer luta desistem de batalhar pela sua fé, desistem por batalhar, lutar pela sua fé. Mas Estevão, que era avivado, cheio do Espírito Santo, ele batalhou pela sua fé, entregando a sua própria vida. Terceira coisa que aprendemos é que um crente avivado espiritualmente, ele não cultiva a vingança, não cultiva o ódio no coração, mas está sempre pronto a perdoar. Foi exatamente isso que Estevão fez. Ele tinha tudo para destilar palavras de maldição sobre aquelas pessoas, mas não. Ele destila palavras de bênção. Ele abençoa aquelas pessoas quando ele pede a Deus que os perdoasse. Então, o crente avivado, por mais que ele seja perseguido por alguém, ele sempre vai
trazer palavra de bênção e nunca vai cultivar no seu coração a vingança, nunca vai cultivar no seu coração o ódio, mas ele estará sempre pronto a perdoar e orar para que Deus abençoe aquela pessoa. Quando Estevão se lembra do ensinamento de Jesus, orai por aquele que vos persegue, mas é orar para Deus abençoar aquela pessoa. Não é orar para Deus castigar aquela pessoa. Não é orar por Deus para Deus corrigir aquela pessoa, não, mas é orar para Deus abençoar. Essa é a postura de um crente avivado. Então, quando eu sou perseguido por alguém, tem crente que faz aquela oração assim: Senhor, faz justiça. Mas essa justiça no coração daquele que está orando é que Deus quebre a perna do indivíduo, é que Deus faça ele bater o carro, é que Deus o castigue de algum jeito. Não, não é esse tipo de oração. Isso aí demonstra ódio e vingança no coração. Mas, quando se vive o verdadeiro avivamento, a oração é a oração de bênção. E foi exatamente isso que Estevão fez. E a quarta coisa que aprendemos é que ser avivado significa que uma recompensa nos aguarda. Ser avivado significa que uma recompensa nos aguarda. E que recompensa é essa? Uma recompensa que não é terrena, mas uma recompensa que é eterna. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz exatamente assim, olha só, 2 e 9. Este é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. E outra tradução diz, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem, ou que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nós vamos ver outra coisa interessante. 4, verso 18, diz exatamente assim, 4:18. Portanto, olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para a frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, as alegrias futuras durarão eternamente. E outra tradução diz, não atentando para as coisas que se veem, porque são passageiras, são terrenas, mas atentando para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Então, ser avivado significa isso, uma recompensa te aguarda. Ser avivado significa o quê? Viver uma vida conforme a palavra. Isso é ser alguém realmente avivado, alguém que vive o verdadeiro avivamento. Essa foi a recompensa de Estevão. Estevão recebeu a maior recompensa que ele poderia receber. A maior recompensa de Estevão não foi as curas, as maravilhas, os sinais, os prodígios que eram realizados através da vida dele, mas a maior recompensa na vida de Estevão foi Jesus recebê-lo ali na eternidade. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, vamos fazer uma análise do avivamento relacionado ao sofrimento. Como é o avivamento diante do sofrimento? Vamos ver que os apóstolos, eles passaram por sofrimento. Mesmo tendo uma vida de avivamento, eles passaram por sofrimento em suas vidas. Por exemplo, a Bíblia, ela não registra como é que todos os apóstolos de Jesus morreram. E nós vamos observar que, com exceção de João Evangelista, todos os demais tiveram uma morte violenta. Não vamos aqui passar como cada um, conjecturalmente morreu, porque acho que o foco não é esse. Acho, mesmo porque são conjecturas, não são informações extra-bíblicas. Mas o que nós podemos dizer é que a Bíblia não mostra como todos eles morreram. Mas, à exceção de João Evangelista, todos eles tiveram uma morte violenta. Então, a única certeza que nós podemos ter é que, diante da dor, do sofrimento e da iminência da morte, todos eles foram fiéis e não negaram Jesus. Por quê? Porque eles eram espiritualmente avivados. Eles realmente viviam um verdadeiro avivamento na vida deles. Então, vamos ver sobre o avivamento e sofrimento. Apesar da Bíblia não relatar como morreram os apóstolos, é certo? João, o evangelista que morre, ali na ilha de Patmos, já pela idade mesmo, mas a Bíblia vai relatar o sofrimento e as perseguições que alguns apóstolos sofreram. Por exemplo,
Pedro foi preso 2 vezes. Em Atos capítulo 4, versículo 1, após a cura lá do coxo da Porta Formosa, nós vamos ver Pedro e João sendo levado preso. O foco na lição passada foi Pedro, mas Pedro estava junto lá com João e ambos foram levados presos. No capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha, capítulo 4, versículo 3, eles prenderam Pedro e João, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Prenderam ele por uma noite. Em Atos capítulo 12, vamos ver Pedro ser preso novamente e dessa vez diante de 16 soldados. O capítulo 3 diz que ele vai ser preso ali numa prisão, tá vendo? E o pôs, versículo 4, e o pôs na prisão guardado por 16 soldados, e a intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para ser executado depois da Páscoa. Então, ele foi preso entre 16 soldados. Então, por 2 vezes preso, Pedro foi preso. Olha o que eles passaram. E suportaram por quê? Porque eram homens verdadeiramente avivados. Tiago foi morto pela espada. No capítulo 4, versículo 2, fala que Herodes matou Tiago, irmão de João, à espada. Mortou a espada. Com certeza foi uma morte dolorosa. Você vê a imagem sugestiva aí. A primeira imagem de Pedro sendo libertado pelo anjo da prisão e a segunda imagem de Tiago sendo morto à espada. Seguindo, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Em Atos 16, versículo 22 e 24, nós vemos ali o seguinte, olha só, dizendo assim, ó, logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e batessem com vara. De golpe em golpe, as varas iam ferindo as costas nuas deles, fazendo brotar sangue, e depois disso foram jogados no cárcere. Ou seja, foram presos por pregar o evangelho. Primeiro apanharam, levaram chicotadas nas costas ao ponto de sangrar, e depois foram presos. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. Mesmo diante de todo o sofrimento que eles estavam passando ali, eles não blasfemaram contra Deus e não questionaram o porquê estavam ali. Exatamente por quê? Porque eram homens verdadeiramente avivados. Paulo ainda vai mostrar para nós que ele foi apedrejado e quase morreu. Em Atos 14, versículo 19 e o versículo 20, vamos ver Paulo sendo apedrejado. Olha só o que diz lá, Atos 14, 19 e o verso 20. Todavia, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus que transformaram o povo numa multidão assassina que apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade parecendo morto. Tá vendo? Mas enquanto os crentes rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade. Então, vemos Paulo sendo apedrejado, quase morrendo por apedrejamento, como aconteceu com Estevão. Por isso que eu digo que aquela cena dele ali, aparentemente liderando o apedrejamento de Estevão, e vendo Estevão morrer sem negar sua fé, para mim, com certeza, ficou marcado no coração de Paulo. Vemos ainda Paulo relacionando outros sofrimentos que ele teve. Em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, na verdade, no capítulo 11, vamos ler isso aqui porque é interessante, no versículo 24 a 28, ele relata outros sofrimentos que ele passou. Olha o que ele vai dizer. Em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me seu terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhei de vara 3 vezes. Fui apedrejado 1 vez, essa vez que nós citamos aqui. 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião fiquei em alto mar a noite inteira e durante o dia seguinte. Tenho viajado quilômetros e mais quilômetros e estado frequentemente em grandes perigos de transbordamento de rios, de salteadores e do meu próprio povo, os judeus, assim como nas mãos dos gentios. Enfrentei grandes perigos de multidões nas cidades, de morte nos desertos, e de mares tempestuosos, e de homens que afirmam ser irmãos sem Cristo e não são. Tenho suportado a canseira, a dor e noites sem dormir. Muitas vezes tenho sofrido fome, sede, e ficando sem o que comer. Muitas vezes tenho tremido de frio, sem roupa suficiente para me agasalhar. E depois, ao lado de tudo isso, ainda tenho a constante preocupação com a marcha das igrejas. Então, Paulo relaciona outros sofrimentos que ele passou. Mas, o que nós observamos? Que
todos eles se mantiveram firmes na presença do Senhor Jesus, cumprindo a sua missão. Por quê? Porque eram homens verdadeiramente avivados, viviam o verdadeiro avivamento. Então, o que nós podemos dizer em relação ao avivamento e o sofrimento, e essa imagem que você vê de uma planta verde e ao seu redor uma terra seca, já nos dá ideia qual a relação do avivamento com o sofrimento. O avivamento, assim como na vida dos apóstolos, não nos isenta ou imuniza contra as dificuldades, lutas e perseguições, provas ou aflições. Todos esses homens eram homens cheios do Espírito Santo e eram homens avivados e homens que viviam o verdadeiro avivamento, mas isso não os isentou e nem os imunizou de passar por todos os sofrimentos e dores e lutas, perseguições e aflições que passaram. Não. O fato de você ser avivado ou de viver um verdadeiro avivamento não vai te imunizar contra as lutas e perseguições, mas tenha uma certeza que você será capacitado a ser resiliente diante dessas dificuldades, como os apóstolos foram. Você vai ser capacitado para resistir, para passar por essa terra seca, verdinho, ou seja, cheio de vida espiritual, como essa planta está ali nessa terra seca, cheia de vida. Assim é o crente verdadeiramente avivado. Ele passa por uma terra seca que representa problemas, dificuldades, perseguições, aflições, provas, mas ele continua vivo espiritualmente, verdinho, vivo como essa planta. Então, o avivamento não vai te isentar nenhum problema, mesmo porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então nós, uma vez vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, você vai passar por lutas como qualquer outro passa. Será capacitado para vencer essas lutas. Podemos então constatar que Estevão ele teve forças espirituais diante do sofrimento a que ele foi submetido. E força tanto no aspecto físico, como também no aspecto emocional que ele teve ali. Isso porque, irmãos, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, dá forças ao servo de Deus, dá força ao crente para ele enfrentar situações difíceis, sem negar a sua fé em Cristo e a sua palavra. Por quê? Porque ao invés de ele ser invadido por uma tristeza por estar sendo perseguido, ou passando por lutas, dificuldades e aflições, ele é invadido pela alegria. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Veja o caso de Paulo e Silas. Eram homens tão avivados que eles se sentiram alegres em estar sofrendo, né, por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Por que eles pensavam assim? Porque eram homens verdadeiramente avivados. Não estavam exercendo o ministério buscando seus próprios interesses. Não estavam exercendo o ministério buscando fama. Não estavam exercendo o ministério buscando enriquecer, não. Estavam exercendo o ministério cumprindo a essência da missão, que é a pregação do Evangelho para resgatar almas do inferno e trazê-las para o reino de Deus. Estas são as marcas de homens verdadeiramente avivados e que diante do sofrimento, da luta, da dificuldade, da oposição, da perseguição, das provas e aflições, permaneceram fiéis e não negaram a Cristo mesmo diante da iminência da morte. Quais são as aplicações práticas que nós podemos fazer aqui, além daquelas que já fizemos? Primeiro, quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo em meio a sofrimento, ou até mesmo por motivos banais em todas as áreas de nossa vida. Às vezes, por causa de um problema na área profissional, na área emocional, na área conjugal, na área espiritual. Às vezes, por causa de motivos banais, por muito menos. Muitos crentes simplesmente negam a Cristo. Mas quando você olha a vida de Estevão, diante de tudo aquilo que ele passou e diante do auge do seu suplício, que era o seu apedrejamento, ele simplesmente se manteve firme. Por quê? Porque sabia o que o aguardava. Um crente realmente avivado, ele não nega Cristo por nenhum motivo, muito menos por motivos banais. Segundo, por isso o verdadeiro avivamento é uma questão de necessidade. Então, por esse fato
de que muitos são tentados a negar a Cristo por coisas banais é que nós precisamos do verdadeiro avivamento, porque quando recebemos o verdadeiro avivamento, nós não negamos a Cristo em hipótese alguma, muito menos por coisas banais. Segundo, o crente verdadeiramente avivado sabe que todo e qualquer sofrimento aqui na terra são efêmeros, são passageiros. O que Paulo vai dizer em Romanos 8,18? E tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então é por isso que manter-se fiel é necessário para que não tenhamos caminhado em vão. Quando você vai para Filipenses, capítulo 2, no versículo 16, você vai ver algo maravilhoso sobre este assunto. E lá vai dizer exatamente assim, 2:16. Mostrando-lhe a palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito, sabendo que a minha obra entre vocês foi tão valiosa? Em outra tradução diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me ache ter caminhado e corrido em vão. Então, por isso que nós precisamos de um verdadeiro avivamento. E qual que é a conclusão da lição que nós chegamos? A conclusão é que, assim como Estevão e os demais apóstolos, nós precisamos do suporte de Deus para nós superarmos as muitas adversidades pelas quais passamos aqui na Terra. Sem esse suporte, nós não conseguimos vencer. Então, viver o verdadeiro avivamento vai se constituir nesse elemento primordial para que sejamos fiéis até a morte, assim como eles foram fiéis até a morte. Em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 37, o escritor aos Hebreus, a Bíblia não identifica quem é, alguns sugerem que é o apóstolo Paulo, mas isso é irrelevante. Diz assim, bem quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo narrar as histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel, os profetas. Todas essas pessoas confiaram em Deus e, como consequência, ganharam batalhas, destruíram reinos, governaram bem o seu próprio povo, receberam o que Deus lhe prometera, foram preservados do mal numa cova de leões e numa fornalha ardente. Alguns, por meio da sua fé, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente, depois de estarem fracos ou doentes. Outros receberam grande força na batalha, fizeram o exército inteiro recuar e fugir. Algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta os seus já mortos. Outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficar livres. Foi o caso dos apóstolos, confiando que depois disso eles se levantariam novamente para uma vida melhor. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes. Paulo foi um deles, Silas também. E outros foram acorrentados em masmorras. Pedro foi. Alguns morreram apedrejados, Estevão. Outros cerrados ao meio. Outros foi prometido a liberdade se renegassem a fé. E depois foram mortos à espada. Passaram fome. Ficaram doentes e foram maltratados. Bons demais para este mundo, alguns andaram de um lado para o outro em pés de ovelha, de bodes, vagando pelos desertos, montanhas, escondendo-se em covas e cavernas. E estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhe havia prometido. Tá vendo só? Porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Que coisa maravilhosa. Então, para que nós possamos ter uma vida de vitória, como esses homens tiveram, como essas mulheres tiveram, como essas pessoas tiveram, relatada em Hebreus 11, 32 ao 37, conserta no slide aí, ao 37. E, na verdade, eu li até o 40, então vai até o 40. Nós precisamos o quê? Viver o verdadeiro avivamento. Quando vivemos o verdadeiro avivamento, como Estevão viveu, de ter certeza que nós prevaleceremos sobre o adversário, sobre os opositores, sobre as perseguições, sobre as lutas, e iremos refletir a glória e o poder de Deus em nossas vidas, e o nome do Senhor será glorificado. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo e tenhamos uma vida avivada, como Estevão teve uma vida avivada. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro no cristianismo que entregou a sua vida por causa do Evangelho, por
causa de Cristo. Como conseguiu fazer isso? Porque era um homem cheio do Espírito Santo e vivia um verdadeiro avivamento. Isso foi fortalecido e capacitado para passar por tudo que passou sem negar a Cristo e recebendo a recompensa pela sua fidelidade de uma vida verdadeiramente avivada. Que Deus abençoe a sua vida. Se chegamos ao final de mais uma lição, infelizmente hoje o bairro aqui está meio agitado, com os rapazes andando com umas motos barulhentas aí, mas eu acho que não foi o suficiente para atrapalhar o entendimento aqui do estudo bíblico. O que você está vendo agora é um próximo slide, onde temos todas as áreas em que a gente atua fazendo ministração. Se você deseja receber esse material gratuitamente, PDF slide que eu uso aqui, entre em contato comigo aí pelo zap que está aí na sua tela, que eu terei o maior prazer de enviar para você. E na descrição desse vídeo teremos aí um link de grupo de WhatsApp que eu criei para que você possa receber esse material. Se este projeto é importante, se ele é útil para você, então ajude a mantê-lo aí. Faça a sua contribuição voluntária aí, ajude a manter esse projeto, para que assim o nome do Senhor continue sendo glorificado em sua vida. Se você não puder contribuir, não há nenhum problema. Mas se você reconhece que esse trabalho é muito bom para você, é importante para você, é útil para você e você pode contribuir, então faça a sua contribuição e tenho certeza que Deus estará te abençoando poderosamente. Que Deus abençoe a sua vida. E lembrando a você que faz parte do nosso canal, ou que está chegando agora, no nosso canal não temos apenas ministrações das lições da EBD. Vá na playlist, você vai ter lá outras ministrações de pregações, estudos bíblicos e outras ministrações que são realizadas, não apenas as lições da EBD. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe sua vida e até a próxima semana, quando nós estudaremos sobre o avivamento espiritual no mundo. Mas como assim? Avivamento espiritual no mundo? Nós veremos isso na próxima lição. Deus te abençoe, fique com Deus, continue orando por minha vida, para que Deus possa abençoar a minha vida. Eu quero contar com a oração dos irmãos para que Deus possa abrir a porta de um emprego para mim. Eu preciso de um emprego. Conto com a oração dos irmãos para que Deus possa operar esse milagre na minha vida. Porque somente um milagre para Deus operar em relação a isso. E eu creio em milagres e eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de muitos justos. Que Deus abençoe sua vida e que o nome do Senhor continue sendo exaltado.